Perguntam-lhe os juízes de Ruão: se neste instante visses uma saída, partirias? Se eu visse a porta aberta, ir-me-ia, diz ela, pois que isso seria a licença dada por meu senhor. Em todas as ocasiões, a vontade do alto foi a sua. É preciso que eu vá, diz, respondendo a João de Metes, invocou-lhes. É preciso que eu vá e o faça, porque assim o quer meu senhor. E quem é teu senhor? É Deus. Respondeu simplesmente. Nem riscos nem perigos a reterão. Comentai também estas outras palavras, que nula mostram colocada muito acima da influência das glórias, ou das tristezas humanas, nas regiões da calma, da serenidade pura. Que importa, uma vez que satisfaça a Deus. E ainda estas, que tocam ao sublime. Presa em Compiègne e arrastada de prisão em prisão até o cárcere, a fogueira de Ruão, bendiz a mão que a fere. Aos juízes, que tentam explorar-lhe a dor e abalar-lhe a fé na missão recebida do céu, responde, do momento em que aprouve a Deus, é bem que eu tenha sido presa. Esta resposta é mais grandiosa e mais bela do que todas as suas vitórias, todos os seus triunfos. Em resumo, inutilmente torturariam os textos e os fatos, para demonstrarem que Joana foi, em todos os pontos, de uma ortodoxia perfeita. Sua independência, em matéria de religião, irrompe a cada minuto das palavras que profere, reporto-me a Deus somente. Sua linguagem, sua intrepidez nos sofrimentos em presença da morte não lembram nossos antepassados gauleses. A barra do tribunal de Rouen, a Virgem Lorena se nos afigura o gênio da Gália soberbamente ereto diante do gênio de Roma, a reivindicar os direitos sagrados da consciência. Joana não admite árbitro entre o si e o céu. A dialética que lhe opõe, as sutilezas da argumentação, todas as forças da eloquência vêm quebrar-se de encontro à vontade firme que a impulsiona, a segurança calma que a escuda, a confiança inabalável que lhe inspiram Deus e seus mensageiros. Sua palavra vence todos os sofismas, que se pulverizam ao choque das inflexões de suas respostas. É uma aurora que luz nas trevas da Idade Média, iluminando-as com uma branda claridade. Notar que estamos no momento em que acaba de aparecer a imitação de Jesus Cristo, 1424, obra atribuída a Gerson, mas cujo verdadeiro autor nunca foi conhecido. É um dos primeiros gritos de libertação da alma cristã, que se emancipa do dogma e comunica diretamente com seu Deus, sem intermediário algum. Todavia, Joana ignora o que pertence ao domínio das letras. Para ela, que tem a intuição da verdade, não existe a necessidade de estudos prévios. Sua força promana da fé, da piedade profunda, independente, dissemos, que se alça acima das concepções estreitas e mesquinhas da época e sobe diretamente ao céu. Dá o seu crime e a razão do seu martírio. Por isso mesmo, não é dos menos estranhos, em nossos tempos agitados, o espetáculo que nos proporciona a Igreja Romana, santificando a Virgem que outrora considerava herética. A memória de Joana foi sempre funesta à Igreja. Já no século XV, o processo de reabilitação representa um violento golpe nela vibrado, pois que acarretou a queda da Inquisição em França, no que há de, forçosamente, reconhecer um dos benefícios que devemos à heroína. A última obra do sinistro tribunal foi um processo contra os valdeses, em 1461. Não é por efeito de simples acaso que neste momento todos os olhares se voltam novamente para aquela figura ideal. Há nesse fato um pressentimento quase unânime, uma aspiração inconsciente da humanidade civilizada, como sinal do futuro. A Igreja Romana, colocando Joana d'Arc nos altares, faz um gesto prenhe de consequências, assina espontaneamente a sua própria condenação. Essa donzela do 15º século, que conversou pessoalmente com suas vozes e leu tão claramente no mundo invisível, é a imagem da humanidade próxima, que, também, conversará com o mundo dos espíritos, sem a intercessão dos sacerdócios oficiais, sem o auxílio de ritos, cujo sentido a Igreja perdeu e cujas virtudes deixou se obliterassem. Soa a hora em que, novamente, a grande alma de Joana paira sobre o mundo, em comunhão com o invisível, e funda o reinado das adorações em espírito e em verdade. E como, segundo a lei, tudo o que é santo e grande deve germinar no sofrimento e ter por sagração a dor, manda a justiça que os novos tempos e era do espírito puro se inaugurem sob o patrocínio daquela que foi a vítima da teologia e a Marte da mediunidade. Cada religião é um reflexo do pensamento eterno, envolto nas sombras e nas imperfeições do pensamento humano. Às vezes, dificilmente se podem separar as verdades que nele se contêm,
dos erros acumulados pela obra dos séculos. Entretanto, o que há de divino naquele pensamento projeta uma luz que aclara as almas sinceras. As religiões são mais ou menos verdadeiras, são, sobretudo, as estações que o espírito humano percorre, para elevar-se às concepções sempre mais largas do futuro do ser e da natureza de Deus. As formas, as manifestações religiosas são discutíveis, porque passageiras e mutáveis. O mesmo, porém, não se dá com o sentimento profundo que as inspira, com a razão de ser de cada uma delas. A humanidade, em sua marcha para os destinos que a aguardam, vê-se compelida a purificar mais e mais a religião, desembaraçando-a das fórmulas materiais e dos dogmas, sob os quais o pensamento se encontra quase sempre sepultado. Nasce de uma ideia falsa e perigosa o desejo, que muitos alimentam, de destruir as concepções religiosas do passado. A sabedoria consiste em aproveitar os elementos de vida que elas encerram, para com eles construir o edifício do pensamento futuro, que indefinidamente se alterará para o céu. Cada religião contribuirá com uma centelha da verdade para a constituição da fé vindoura. O druidismo e o budismo lhe forneceram a noção das vidas sucessivas, a religião grega, o pensamento divino enfeixado na natureza, o cristianismo, a revelação mais alta do amor, o exemplo de Jesus, esvaziando o cálice das dores e sacrificando-se pelo bem dos homens. Se as fórmulas do catolicismo estão gastas, o pensamento do Cristo se conserva vivaz. Seus ensinamentos, sua moral e seu amor são ainda o consolo dos corações mortificados pelas lutas acerbas deste mundo. Sua palavra pode ser renovada, as partes veladas de sua doutrina, expostas à luz, reservam tesouros de beleza para as almas ávidas de vida espiritual. A época presente assinalará uma etapa decisiva da ideia religiosa. As religiões, envelhecidas, acurvadas sob o peso dos séculos, sentem a necessidade da inoculação, em seus organismos, de outros princípios regeneradores, da expansão de suas concepções referentes à finalidade da existência e das leis do destino. A humanidade procura o caminho para novos luminares. De quando em quando, um grito de angústia, um lamento doloroso sobe das profundezas da alma ao céu. É um anseio por mais luz. No pélago das incertezas, das contradições e das ameaças do período que atravessamos, o pensamento se agita febril e busca um ponto de apoio, de onde possa desferir o voo para regiões mais belas e mais ricas do que todas as que percorreu até aqui. Uma espécie de surda intuição impele para a frente. Há, no fundo do ser, uma necessidade imperiosa de saber, de conhecer, de desvendar o mistério augusto do universo e o segredo de seu próprio porvir. E eis que pouco a pouco a estrada se clareia. A grande lei se revela, graças às lições do além. Por processos variados, tipologia, mensagens escritas, discursos pronunciados em estado de transe, os espíritos guia inspiradores nos fornecem, vai para meio século, os elementos de uma nova síntese religiosa. Do seio dos espaços, jorra sobre a terra poderosa corrente de força moral e de inspiração. Expusemos algures os princípios essenciais deste ensinamento. Em nosso livro Cristianismo e Espiritismo, tratamos mais particularmente da questão religiosa. Sobre este problema vital, que provoca tantas contradições apaixonadas, o que sobretudo importa façamos conhecer ao leitor é o pensamento direto de nossos guias invisíveis, às vistas dos grandes espíritos, das entidades tutelares, que pairam acima de nós, longe das competições humanas, e que, julgando de mais alto, julgam melhor. Essa razão por que reproduzimos aqui algumas das recentes mensagens obtidas por via mediúnica, escolhidas entre as que se preocupam ao mesmo tempo com o problema religioso, tomado em seu conjunto, e com a canonização de Joana d'Arc. Mensagens. Junho de 1909. Improviso no estado de transe. A igreja vai-se. São fictícias sua energia, sua orientação. A energia lhe vem da desorganização dos partidos que se lhe opõem. Só ela permanece de pé em face das escolas materialistas. Só ela representa a alma em face do materialismo e da ciência. No momento em que a ciência consagrar a alma, a igreja desmoronará. A igreja é um melhor relativo. Todos os que sentem o enlevo da vida da alma se refugiam nela, porque não tem outra coisa. Muitas almas não podem formar para si uma fé pessoal, pedem a outros a crença e acham mais cômodo dirigir-se à igreja. Mais vale crer no catolicismo, do que não crer em coisa alguma. Mas, no dia em que se constituir a filosofia científica, artística e literária, que há de sintetizar o ideal,
A igreja atual desaparecerá. A igreja recebeu em seu seio as artes e as letras, não a ciência. Ela rejeita uma parte do saber, por isso mesmo, terá que ceder o passo a uma filosofia que abrangerá todo o saber humano. Dizemos filosofia, e não religião, porque esta última palavra tem hoje o sentido de seita. A reforma seduziu algumas almas, porque permitia unir a moral à religião. Tudo era então consentido pela igreja, contanto que cada um soubesse obter o perdão pelo dinheiro. A venda das indulgências era pública. Todo mundo via, de um lado, a moral, de outro, a religião. A questão moral abalou a igreja. Hoje, será a ciência quem acabará com ela. No momento em que os homens souberem, a igreja virá abaixo. Não choramos o seu desaparecimento. Ela não representa, na história, mais do que uma das formas da ideia religiosa em marcha. Fez o bem e preferimos ver esse bem a notar o mal que causou. Acima de tudo, apraz-nos ver nela a grande figura do Cristo, seu fundador. Veremos sempre, na missa, o Evangelho, que lhe é o ponto central e não a elevação da hóstia, como muitos acreditam. Amamos esse Evangelho, é ele que ainda hoje nos atrai a algumas catedrais. Amamos a Igreja, veneramo-la, como veneramos tudo que haja proporcionado à humanidade alguma coisa de grande. Mais tarde, maior veneração consagraremos àquele que há de trazer uma nova palavra de vida, ao Espírito de verdade, anunciado desde longo tempo. Será um homem de ciência, um sábio, um filósofo e, sobretudo, um homem de delicada sensibilidade. Os maometanos o esperam também. Todas as religiões o prometeram. É mister que todas as almas se sintam desorientadas, que todas experimentem a necessidade de sua vinda. A dissolução é mais profunda do que na época em que o Cristo apareceu e também o desejo de saber. Todos os povos se acham oprimidos pelos governos. A hora se aproxima. Ninguém deve levantar-se contra os que se vão, contra a igreja. O Cristo não clamou contra a religião. Lembrai-vos de que ele pronunciou estas palavras por demais esquecidas, aos judeus, primeiramente. Nós, também, por nossa vez, dizemos, à igreja, primeiramente, pois é ela que encerra maior número de espiritualistas, é ela quem deles maior necessidade tem. A nova religião se elevará sobre as bases do cristianismo, como o cristianismo se elevou sobre o judaísmo. A antiga igreja, como a lei de Moisés, será renovada, melhorada. Jerônimo de Praga. Julho de 1909, pela incorporação. Que são os dogmas e os mistérios? Busquemos o sentido das religiões. A religião se cerca de um aparato sombrio e temível. Tudo, acredita-o ela, está sabido, conhecido, descoberto. Profundo erro. A verdade não pode separar-se de Deus, não pode ser um símbolo. É um raio luminoso, escapado da fronte divina. Temos Deus em nós, mas não pelo seu corpo de carne, a hóstia. Por intermédio de seus mensageiros é que se cumpre o sacrifício divino. Deus está em nós pelas irradiações de sua verdade. Esta, porém, não é conhecida, é esperada. Precisamos saber amá-la, para que ela desça até nós. O homem é perfectivo ao infinito. Comete grave falta a quem lhe quebra as perspectivas do futuro. A misericórdia divina lhe dá, com esperança, a reparação sempre possível de suas faltas. A igreja diz ao homem, deixa que te guiemos. Esquece-se de que assim se torna responsável para com Deus pela conduta das almas. E se a igreja fosse Deus, Deus seria responsável pela conduta das almas. É falso. O homem poderia em tal caso adormecer na confiança de estar sendo suficientemente dirigido. A igreja foi muitas vezes madrasta para os que lhe viviam no seio. Mutilou todas as inteligências que passavam de um certo nível. Perderam no amor à matéria, o poder temporal, o desejo da dominação. Invadiu a embriaguez do poder. Bebeu pela taça do orgulho. Será essa a causa de sua decadência, pois que a matéria não pode dar vida. O poder temporal esgorou-se, com os outros o mesmo sucederá. Respeitemos a igreja, como se respeitam pessoas idosas, que fizeram grandes coisas na mocidade. Hoje, as multidões se afastam dela. As naves, a não ser por ocasião das pomposas cerimônias, se conservam solitárias. A igreja não mais ama bastante, por isso é que morre. Amar cada vez mais, eis todo o pensamento do Cristo, que amou os homens mais do que a si mesmo, como Joana amou a França. É o que a igreja não mais sabe fazer. Cumpria-lhe governar as almas pelo amor e não pelo medo. João disse,
Amai-vos, eis toda a religião. O Cristo amou a Tomé, que duvidava, até a ponto de se materializar e apresentar-lhe as chagas, para que fossem por ele tocadas. A Igreja, porém, não ama os que duvidam, repele-os. Para que uma fé seja real, é preciso que o amor a torne fecunda. O amor é a alavanca da humanidade. A Igreja o esqueceu e por isso está destinada a enfraquecer-se de mais em mais. Devemos saudá-la por haver recebido outrora o pensamento do Cristo. Presentemente, já deu tudo que podia dar, fez o seu tempo. Não compreendeu o século atual. Julga que tudo dorme no passado. Mas, em lugar de remexer a cinza das velhas recordações, é necessário pensar nos deveres para com os homens do presente e preparar os tempos futuros. Nada de ódio. Devemos lamentar-lhe e deixar que se extinga suavemente. Não se clama contra os que vão morrer. Que a paz seja com ela. Que todos orem por ela. Quanto à sua atitude no que concerne a Joana, assim se explica, a Igreja quis fazer uma santa popular e, por esse modo, readquirir um pouco da perdida influência. Como o patriotismo se vai enfraquecendo, ela tenta apoderar-se dessa ideia, em proveito próprio. Apanha a espada de Joana e faz dessa espada uma arma para combater os que ela, a Igreja, considera seus inimigos. Mas, não são suas antigas vítimas que poderão defendê-la neste momento. Manifestação mais material do que espiritual. Deverá proceder de outra maneira, instaurar um novo processo, para definir as responsabilidades, condenar Cauchon e livrar Roma. O processo de reabilitação assentou sobre os textos. Não incriminaram os juízes, reconheceram, mantiveram-lhes a validade. Não basta trovejar contra eles do alto do púlpito, fora necessário um ato mais solene. A Igreja não teve a coragem de suas ações e de sua política. Jerônimo de Praga. Julho de 1909, pela escrita mediúnica. A Igreja está muitas vezes em contradição com seus ensinamentos. Exige das almas que se purifiquem e melhorem, que abandonem seus erros e ao mesmo tempo declara ter o privilégio da onisciência e da onipotência. Não admite que seus conhecimentos de outrora já não possam bastar hoje, acredita que o mundo parou debaixo das naves das catedrais góticas. Em realidade, não há como pedir ao homem instruído e séptico de vosso século que se podia exigir daqueles que se aterrorizavam com os castigos eternos. Os tempos fizeram sua obra, amontoaram as ruínas. As almas se renovaram, só a Igreja se obstinou em escorar o seu velho edifício, em reconstruir continuamente a temível fortaleza. Foi assim pouco a pouco se separando do mundo. Comprazendo-se na satisfação do poder e do orgulho, esqueceu a história das civilizações. As exigências da evolução que as almas experimentam são tão fortes, que renovam a fé e a ciência. As antigas crenças são esquecidas por outras e a Igreja, por sua vez, deveria subir para a luz. Deveria ser o caminho natural das almas que se dirigem para Deus e oferecer-lhes todos os recursos reclamados por inteligências enamoradas de beleza, de grandeza, de verdade mais perfeita. Ela impõe ao homem adulto os mesmos preceitos que a criança. Suas explicações, seus mandamentos são os mesmos para todos. Leva por toda parte o desejo de unidade e a vontade de fixar as almas na contemplação de seus dogmas. A preocupação constante de sua vida e de sua existência deveria fazer-lhe compreender que fora hábil e forte abandonar, no momento preciso, os processos que haviam bastado para governar o mundo antigamente. Não se atrai o homem usando das mesmas palavras com que se seduz a criança, e o que dava bom resultado, em relação aos povos dos séculos idos, é hoje insuficiente. Hábeis espíritos o perceberam e tentaram emprestar um sentido místico e espiritual aos dogmas, apresentá-los como símbolos de algum grande pensamento. Mas, a Igreja, como instituição, não é acessível à reflexão sublime. As mediocridades se apossaram do poder e o que se viu foi a dura repressão daqueles ensaios inúteis, porquanto, se tal reforma se realizasse no tocante à fé, teria que se operar também com relação à conduta a seguir. Era preciso ter a coragem de simbolizar tudo, de mostrar que a Igreja é conduzir aos povos e os reis, porque uns e os outros estavam ainda na infância. Era preciso reprovar os erros, castigar o passado e renegar altamente tudo que não estivesse de acordo com as novas vistas. Teria sido político. A Igreja, efetivamente, não mais representa hoje uma religião, no sentido próprio do termo, não procura unir as almas e sim governar os corpos, por todos os meios. Porém, para governar os corpos,
Precisava tornar-se senhora das almas e fora acertado atraí-las pelo emprego de alguns gestos hábeis, pela glorificação de algumas almas veneradas por todos. Nestes tempos perturbados, em que ela parece sustentar o supremo combate, quer ter um poderoso auxiliar na pessoa de Joana. Seria necessário acusar explicitamente de impostura os juízes e apontá-los como agentes de uma autoridade não reconhecida. A igreja com tanto desmazelo repeliu de seu seio tantos grandes homens, que facilmente pudera ter feito algumas vítimas a mais e assim encontraria a ocasião melhor indicada de colocar entre os seus santos algumas de suas outras vítimas, sobre as quais se estende a piedade das próprias almas crentes. Como instituição, podia fazê-lo. Durante longo tempo, defendeu os juízes de Joana e agora procura justificar a antiga herética, mas muitos crentes inquirem onde está então o culpado da triste tragédia de João. Hoje, sabendo perfeitamente que Joana é uma santa, o povo a colocou entre as protetoras da pátria, mas a igreja pretendeu, esgueirando-se por trás do seu pedestal, substituir-se à Virgem, dando-lhe um lugar entre suas eleitas. Ninguém pode negá-lo, Joana é mais amada do que a igreja e esta, que a condenou, não logrará desfigurá-la. Nós, porém, não podemos aceitar semelhante beatificação, que é uma manobra da igreja, porquanto é mais um dos muitos atos que a celebrizaram justamente, uma semi-covardia, originada de um cálculo, em que o interesse se mascara com o desejo da verdade. Jerônimo de Praga. Julho de 1909 pela incorporação. Amai a Deus acima de tudo. Aí está a força que vos libertará desse mundo material e vos fará suportar as chamas da dor. Esse amor me deu toda a energia, todo o poder. Dói-me ver que os franceses disputam entre si minha alma. Tudo perdoa a igreja, exceto a sua doutrina. Não lhe perdoo andar espalhando erros e o terror nas almas. A igreja se extingue. Bendigamo-la pelo bem que fez. Lamentemo-la pelo mal que praticou. Sou seu guia e não seu defensor. Que a França se torne consciente de seu papel, que é o de derramar no mundo claridades sempre mais vivas. Chegaram os tempos. O Espírito de verdade, anunciado pelo Cristo, vem próximo. Nascerá no meio de vós. O cristianismo não foi compreendido. Ele viera para tirar a alma do sofrimento e da inconsciência. Agora, outras verdades superiores vão luzir. Joana d'Arc. 16. Joana d'Arc e o ideal cêutico. Ó terra de granito esmaltada de robles. Briselx. Uma noite, o espírito de J. Michelet, precedendo e anunciando de Joana d'Arc, dirigiu-nos estas palavras, no correr de uma das nossas reuniões de estudos. Joana adquiriu em suas existências anteriores o sentimento dos grandes deveres que teria de cumprir. Encontramo-nos muitas vezes nesses longínquos tempos. O laço que desde então se estabeleceu entre nós atrai. Ela vos inspirará, do mesmo modo pelo qual me inspirou a mim. Meu livro não foi mais do que um eco da sua paixão pela França e pela verdade. Vai agora descer, para vos transmitir uma parcela da verdade divina. Joana, como todas as almas que conosco percorrem o ciclo imenso da evolução, contou numerosas existências na Terra. Algumas foram brilhantes, vividas sobre os degraus de um trono, outras obscuras, todas, porém, de resultados fecundos para o seu próprio adiantamento e benéficas para os seus semelhantes. As primeiras transcorreram durante o período céltico, no país de Armor. Lá é que a sua personalidade se impregnou dessa natureza particular, feita de ideal, de intrepidez e de mística poesia, que a caracteriza no 15º século. Desde a infância em Doremi, aprazia-lhe frequentar os lugares onde se celebraram os ritos druídicos, os bosques de carvalho, testemunhas das antigas evocações das almas, as fontes sagradas, os monumentos de pedras brutas, esparsas aqui e ali, nos arredores da aldeia. Gostava de internar-se na espessa floresta, para lhe escutar as harmonias, quando, sacudindo-a, o vento fala vibrar qual harpa gigantesca. Com olhar de vidente, distinguia, por sob as abóbadas verdejantes, as misteriosas sombras dos que presidiam aquelas evocações e os sacrifícios. Entre seus guias invisíveis, poder-se-ia deparar com os espíritos protetores das Galhas, os mesmos que em todas as eras prestam assistência aos filhos de Arthur e de Merlin e dão aos que lutam por uma causa nobre a vontade e o amor que conduzem à vitória. Feneceu nas ramagens o visco, nos lares apagou-se a chama sagrada, mas, no coração de Joana, vívida estará sempre a fé nas vidas inextinguíveis e nos mundos superiores. Os historiadores,
que lhe souberam analisar e compreender o caráter, reconheceram nele os influxos de uma dupla corrente, céltica e cristã, cuja origem ela própria nos indicará em breve. Henri Martin, notadamente, a acentuou nas páginas de sua história. Em primeiro lugar, ele assinala, nos seguintes termos, as lembranças deixadas pelos celtas, ainda vivas no tempo da ruína. Próximo da casa de Joana d'Arc passava uma vereda que, atravessando tufos de groselheiras, subia o outeiro a cujo cimo, coberto de mata, era dado o nome de Bois-Chesnu. A meia encosta, de sob grande faia isolada, borbotava uma fonte, objeto de culto tradicional. Em suas águas claras, desde tempos imemoráveis, buscavam a cura os enfermos que a febre atormentava. Seres misteriosos, anteriores entre nós ao cristianismo e que os camponeses nunca sentiram em confundir com os espíritos infernais da legenda cristã, os gênios das águas, das pedras e dos bosques, as senhoras fadas, frequentavam a cristalina fonte a faia secular, que se chamava o Belo Maio. Ao entrar a primavera, vinham as donzelas dançar embaixo da árvore de maio, bela como os lírios e pendurar-lhe nos galhos, em honra das fadas, grinaldas que desapareciam durante a noite, segundo era a voz geral. Descreve em seguida as impressões da Virgem Lorena. As duas grandes correntes que se haviam juntado para dar nascimento à poesia cavalheiresca, a do sentimento céltico e a do sentimento cristão, misturaram-se de novo para formar essa alma predestinada. A jovem pastora umas vezes sonha ao pé da árvore de maio, ou sob os robres, doltas, passa horas esquecidas no fundo da pequenina igreja, em êxtase diante das santas imagens que resplandecem nas vidraças. Quanto às fadas, ela nunca as viu ao luar, descrevendo os círculos de suas danças, em torno do Belo Maio. Sua madrinha, porém, outrora as encontrara e Joana julga perceber de quando em quando formas imprecisas, nos vapores do crepúsculo, gemem vozes à tarde nos ramos dos carvalhos, as fadas não mais dançam, choram, é o lamento da velha galha que expira. Finalmente, falando do processo de Rouen, diz ainda o mesmo autor. Joana soube opor o livre gênio gaulês ao clero romano, que intentava pronunciar-se em definitivo sobre a existência da França. Por seu intermédio, o gênio místico reivindica os direitos da personalidade humana, com a mesma força que o gênio filosófico, a mesma alma, a grande alma da Gália, desabrochada no santuário do Carvalho, brota igualmente no livre-arbítrio de Lérins e do Paracleto, na soberana independência de inspiração de Joana d'Arc e no Ion de Descartes. A própria Joana, confirmando esses modos de ver, assim se exprimia numa mensagem que ditou em Paris, no ano de 1898. Remontemos, por instantes, ao curso das idades, a fim de aprenderdes o caminho que percorri, preparando-me para transpor a etapa dolorosa que conheceis. Múltiplas foram as existências que contribuíram para o meu progresso espiritual. Decorreram na velha armorica, sob o zimbório dos grandes robles seculares, cobertos do visco sagrado. Foi lá que, lentamente, me encaminhei para o estudo das leis do espírito e para o culto da pátria. Oh! Entre todas, benditas as horas em que o bardo, com seus cantares alegres, nos fazia palpitar os corações e nos abria os olhos para a luz, permitindo-nos entrever as maravilhas do infinito. Ensinava-nos então que o passar da morte e a ressurreição gloriosa do espírito, no espaço, representa uma simples transformação, sombria, ou luminosa, conforme o homem se conduziu nesse mundo, ou seguindo a estrada da justiça e do amor, ou deixando-se dominar pelas forças avassaladoras da matéria. Fazia-nos compreender as leis da solidariedade e da abnegação, instruía-nos sobre o que era prece, dizendo, orar é triunfar, a prece é o motor de que o pensamento se serve, para estimular as faculdades do espírito, as quais, no espaço, constituem a sua ferramenta. A prece é o imã poderoso do qual se desprende o fluido magnético espiritual, que, não só pode aliviar e curar, como também descerra ao espírito horizonte sem fim e lhe dá aso de satisfazer ao desejo de conhecer e aproximar-se continuamente da fonte divina, donde manam todas as coisas. A prece é o fio condutor que põe a criatura em relação com o Criador e com os seus missionários. Um dia, compenetrada dessas verdades, adormeci e tive a seguinte visão: assisti, primeiramente, a muitos combates, impossível de serem evitados por efeito do livre-arbítrio de cada um, mas, sobretudo, por motivo do amor ao ouro e à dominação, os dois flagelos da humanidade. Depois, descortinei claramente a grandeza futura da França e seu papel de civilizadora no porvir.
Deliberei consagrar-me muito particularmente a essa obra. Logo me vi rodeada de uma multidão simpática, que na maior parte chorava e deplorava minha perda. Em seguida, o veneno, o cadafalso, a fogueira passam vagarosamente por diante de mim. Senti as labaredas devorando minhas carnes e desmaiei. Vozes amigas chamaram-me à vida e me disseram: espera. A falange celeste que tem por missão velar sobre esse globo te escolheu para secundá-la em seus trabalhos e assim acelerar o teu progresso espiritual. Mortifica a tua carne, a fim de que suas leis não possam ser obstáculo a teu espírito. A provação será curta, porém rude. Ora, e a força te será dada, colherás de tua obra todas as bênçãos nos tempos vindouros. Assegurarás a vitória da fé arrazoada contra o erro e a superstição. Prepara-te para fazer em tudo a vontade do Senhor, a fim de que, chegada a ocasião, tenhas adquirido bastante energia moral para resistir aos homens e obedecer a Deus. Seguindo estes conselhos, os mensageiros do céu virão a ti, ouvirás suas vozes, eles te guiarão e aconselharão, podes ficar tranquila, não te hão de abandonar. Como descrever o supremo anelo que se apoderou de mim? Senti o aguilhão do amor penetrar todo o meu ser. Não tive mais outro objetivo que não fosse trabalhar pela libertação espiritual deste país abençoado, em que acabava de saborear o pão da vida e de beber pela taça dos fortes. Essa visão foi para minha alma um celestial viático. Lá nos confins do continente, como imensa cidadela contra a qual o mar e a tempestade se empenham no interminável assalto, estende-se uma terra singular, austera, recolhida, propícia ao estudo, às graves meditações. Ao centro, em vasto planalto, se alongam, a perder de vista, charnecas tapizadas de róseos tojos, de douradas giestas, de juncos espinhosos. Além, os campos de trigo alternam com as macieiras acaçapadas, bordam o horizonte bosques de carvalho, tão espessos que nenhum raio de sol lhes atravessa as frondes. É a Bretanha, o santuário da Gália, o lugar sagrado, onde a alma cêutica dorme um pesado sono de 20 séculos. Que de vezes lhe percorri, empunhando o cajado, trazendo a tiracolo o saco de viagem, os balseiros tensos, as ásperas quebradas, as angas cavadas pela maré. Que de vezes interroguei o oceano de cima dos promontórios de granito. Conheço-lhe os vincos e as sinuosidades das encostas e dos vales. Conheço a solidão de suas florestas umbrosas e sussurrantes, Kenecan, Coatmelri, sobretudo, Broceliande, onde dorme Merlin, o bardo galês de harpa douro, o encantador encantado por Viviane, a bela fada que simboliza a natureza, a matéria, a carne. Mas, Merlin despertará, pois que radiance, sua alma inspirada, seu gênio imortal, vela aí, chegado o momento, saberá arrancá-lo, com os filhos, as teias da sensualidade, que lhe paralisam a ação e impedem os voos do pensamento. A Bretanha não se assemelha a nenhum outro país. Debaixo das sombrias ramagens de seus carvalhos, por sobre seus matagais pardacentos e mornos, onde zune a triste melopeia do vento, por sobre as suas costas recortadas, onde as vagas espumosas travam incessante combate com os rochedos, por toda parte se sente pairar misteriosa influência, por toda parte se sente perpassar o sopro do invisível. O solo, o espaço, as águas, tudo ali é repleto de vozes que murmuram à alma do místico mil segredos esquecidos. Na poesia da terra bretã, há qualquer coisa de austero que empolgue e comove. É viril e penetrante. Suas lições, quando compreendidas e aplicadas, produzem as grandes almas, os caracteres heróicos, os profundos e notáveis pensadores. Lá subsistem os últimos renovos da raça, lá também se perpetuam os acentos de uma língua sonora, cujas frases soam como o retintim de espadas e o entrechocar de escudos. É a terra do Armor. Armoric, país do mar, onde se escondeu por detrás da tríplice muralha das florestas, das montanhas e dos arrecifes, a alma insondável, a índole melancólica e sonhadora da Gália. Somente lá encontrarei, em toda a sua pureza, a raça valorosa, tenaz e forte, cujos feitos estrondearam pelo mundo inteiro. Encontrá-la-ei sob seu duplo aspecto, o que César descreveu nos comentários, o aspecto gaélico, caracterizado pelo espírito vivaz, lesto e versátil, e o aspecto quírico, o mais moderno ramo da gente céltica, grave, por vezes triste, fiel às suas afeições, apaixonado pelo que é grande, guardando ciosamente, nos recônditos escaninhos da alma, a arca santa das lembranças. Essa raça, nada pôde fatigá-la,
resistiu 200 anos pelas armas, como disse Michelet, e 1000 anos pela esperança. Vencida, ainda assombra os vencedores. Entretanto, soube dar-se. Mediante um casamento, a França assimilou-a. A alma céltica tem por santuário a Bretanha, porém, as vibrações de seu pensamento e de sua vida se propagam até muito longe, por sobre toda a região que foi a Gália, do Escalda aos Pirineus, do oceano ao país dos Helvécios. Criou para si, em todos os pontos do território nacional, retiros ocultos, onde, latente, vive o pensar das idades, o Planalto Central, a Avernie, a Alta Morada, o Morvan, as escabrosas Cevenas, as florestas da Lorena, onde Joana ouvia suas vozes. Que é então a alma céltica? É a consciência profunda da Gália. Recalcada pelo gênio latino, oprimida pela brutalidade dos francos, desconhecida, olvidada por seus próprios filhos, a alma céltica sobrevive através dos séculos. É quem reaparece nas horas solenes da história, nas épocas de desastres e de ruínas, para salvar a pátria em perigo. É a velha mãe que se sobressalta, sempre que as plantas do inimigo lhe maculam o tálamo, e desperta do sono, para concitar os filhos a expelir o estrangeiro. Dela ainda que vêm as poderosas influências, as irresistíveis impulsões, as sugestões grandiosas que hão feito da França a campeã da ideia e a inspiradora da humanidade. A França por isso não pode perecer, malgrado as suas faltas, suas fraquezas, seus abatimentos e suas quedas. De cada vez que o abismo se lhe abre aos pés, do seio dos espaços, invisível mão se estende para guiá-la. Durante a Guerra de 100 Anos, como ao tempo da Revolução, a alma céltica ressurge para entusiasmar, para inflamar os heróis. Orienta os enviados providenciais e muda a face às coisas. Por vezes se recolhe, adormece, dorme e, então, não lhe escutando a voz, seu povo se abate, perde a virilidade, a grandeza, escorrega pouco a pouco pelo declive da dúvida, do sensualismo, da indiferença, não mais se lembra das virtudes, das forças que tem dentro de si mesmo. Os acordamentos, porém, são ruidosos e, cedo ou tarde, ela de novo aparece, jovem, ardente, impetuosa, para indicar aos filhos o caminho dos altos cimos e o manancial das maravilhosas intuições. Estamos presentemente numa dessas horas. Há um século, atravessamos um período de silêncio. A alma céltica se conserva muda, o brilho do gênio nacional empalidece. A França se materializa e degenera, esquece seu objetivo sublime, sua sagrada tarefa. Todavia, já no alvorecer dos dias que despontam, o pensador vê a alma da Gália levantar-se envolta em longos véus. Rebrilha numa eterna juventude, coroada de verbena, deslembra os prolongados lutos, a morte aparente, as dolorosas provações. Apontando com o dedo para o céu, mostra-nos a aurora, a primavera da ideia, a vitória definitiva e próxima do pensamento céltico, desembaraçado das sombras de que o colmaram 20 séculos de opressões e de erros. Multiplicadas manifestações dos sentimentos célticos se observam há 30 anos. Por ocasião da exposição de 1900, o contra-almirante Reveiller escrevia ao Conselho Municipal de Paris, propondo-lhe fizesse figurar no Campo de Marte, o menhir quebrado de Locmariaquer, uma pedra de 25 metros, colossal monumento levantado pela mão dos celtas à borda do pequeno mar, Morbihan, cujas margens e ilhas são ricas de imponentes relíquias, dolmens gigantescos, cronleches, túmulos, pedras aprumadas, a cuja sombra cantavam os bardos. É preciso, acrescentava o contra-almirante Reveiller, fundamentando sua proposta, que o panceltismo se torne uma fé, uma religião. Precisando esse conceito, dizia mais adiante. Dupla é a obra de nossa época. Em primeiro lugar, a de renovação da fé cristã, assentando-a na doutrina céltica da transmigração das almas, como a cruz assentou no menhir, única doutrina capaz de satisfazer a inteligência pela crença na perfectibilidade indefinida da alma humana, numa série de existências sucessivas. Em segundo lugar, a da restauração da pátria céltica e da reunião, num só corpo, de seus membros, hoje separados. Não somos latinos, somos celtas. Aplaudimos estas palavras, que protestam contra um erro histórico, prenhe de consequências funestas à França. Desde então, tomou incremento esse movimento de ideais. Todos os anos, os representantes mais ilustres da raça se reúnem em assembleia ou Steford, em algum ponto da terra céltica. As diversas regiões enviam delegados, escoceses, irlandeses,
gauleses, bretões da França, cornualheses, insulanos de Man, celtais antes vindos da América e mesmo da Austrália, pois em qualquer parte do globo os celtas são irmãos. Todos se congregam unidos por um mesmo símbolo, para celebrarem a memória dos venerandos antepassados e se entregarem às justas do pensamento. Ainda mais numerosos são os que, na atualidade, lutam em favor do celtismo renascente sob a forma do moderno espiritualismo. Julgamos útil, portanto, repetir aqui, sucintamente, o que eram as crenças de nossos pais. Dissipando os prejuízos semeados em nossos espíritos pelos autores latinos e escritores católicos, luz viva projetaram sobre as instituições e as crenças dos gauleses os trabalhos de historiadores eminentes, de pensadores eruditos. A filosofia dos druidas, reconstituída em sua imponente grandeza, patenteou-se conforme as aspirações das novas escolas espiritualistas. Como nós, os druidas sustentavam a infinidade da vida, as existências progressivas da alma, a pluralidade dos mundos habitados. Dessas doutrinas viris, do sentimento da imortalidade que delas dimana, é que nossos pais tiravam o espírito de liberdade, de igualdade social e heroísmo em presença da morte. Uma espécie de vertigem nos assalta e quando, reportando-nos a 20 séculos atrás, consideramos que os princípios da nova filosofia se achavam espalhados por toda a sociedade gaulesa, argamassando-lhe as instituições e fecundando-lhe o gênio. De repente, apagou-se essa luz intensa que inundou a terra das Gálias. A mão brutal de Roma, expulsando os druidas, abriu praça aos padres cristãos. Depois, vieram os bárbaros e fez-se a noite sobre o pensamento, a noite da Idade Média, longa de 10 séculos, tão carregada que parecia impossível conseguissem vará-la os raios da verdade. Enfim, após lenta e dolorosa gestação, a fé dos nossos maiores, rejuvenescida, completada pelos trabalhos científicos, pelas conquistas intelectuais das últimas centúrias, suavizada pela influência do cristianismo, renasce em novos moldes. Filhos dos gauleses, retomamos a obra de nossos pais. Armados da tradição filosófica que lhes alicerçou a grandeza, esclarecidos, como eles, a respeito dos mistérios da vida e da morte, oferecemos à sociedade atual, invadida pelos instintos materiais, um ensino que lhe proporciona, de par com o levantamento moral, os meios de implantar neste planeta o reino da justiça, da verdadeira fraternidade. Importa, pois, recordar o que foi, do ponto de vista das convicções e das aspirações, o passado de nossa raça. Importa ligar o movimento filosófico moderno às concepções de nossos avós, às doutrinas dos druidas, tão racionais, baseadas no estudo da natureza e na observação das forças físicas, e mostrar que a renovação espiritualista é realmente uma ressurreição do gênio da Gália, uma recomposição das tradições nacionais, que tantos séculos de compressão e de erro puderam anuviar, mas não destruir. A base essencial do druidismo era a crença nas vidas progressivas da alma, na sua ascensão pela escala dos mundos. É sobre esta noção fundamental do destino que julgo dever insistir. Quisera dispor dos recursos da eloquência e dos elementos de persuasão do talento, para expor a grande lei das tríades e dizer como, das profundezas do passado, dos abismos da vida, surgem sem cessar, se distendem sobre as extensas teorias de almas. O princípio espiritual que nos anima precisa descer à matéria para se individualizar, para constituir e depois desenvolver, por um moroso trabalho secular, suas faculdades latentes e eu consciente. De degrau em degrau, esse princípio engendra para si organismos apropriados às necessidades de sua evolução, formas perecíveis que abandona ao cabo de cada existência, como traje usado, para buscar outras mais belas, melhor adaptadas às exigências de suas tarefas, cuja importância cresce de uma para outra. Enquanto lhe dura a ascensão, ele se mantém solidário com o meio que ocupa, preso aos seus semelhantes por secretas afinidades, concorrendo para o progresso de todos, ao mesmo tempo em que para o seu próprio progresso todos trabalham. Passa de vida em vida, pelo crisol da humanidade, sempre mais amplo, sempre diverso, a fim de adquirir virtudes, conhecimentos, novas qualidades. Quando auferiu de um mundo tudo o que ele podia dar em ciência e em sabedoria, eleva-se ao convívio de melhores sociedades, a esferas mais bem aquinhoadas, arrastando consigo todos aqueles a quem ama. Qual o fim para que se encaminha nessa marcha ascensional? Qual o termo final de seus esforços? O fim parece tão distante. Não será loucura pretender atingi-lo.
O navegante que singra as vastas solidões do oceano escolhe para objetivo de sua rota a estrela que vê tremeluzindo na orla do horizonte. Como alcançá-la? Intransponíveis distâncias os separam. Ele, entretanto, poderá conhecer um dia, noutros tempos e sob forma diferente, essa estrelazinha perdida no fundo dos céus. Do mesmo modo, o homem terrestre que somos conhecerá um dia os mundos da vida feliz e perfeita. A perfeição na plenitude do ser, eis o fim. Aprender sempre, aprofundar os mistérios divinos. O infinito nos atrai, passamos eternidade a percorrer a imensidade, a gozar-lhe dos esplendores, das belezas embriagadoras. Tornar-se cada vez melhor, cada vez maior, pela inteligência e pelo coração, elevar-se a uma harmonia cada vez mais penetrante, a uma luz cada vez mais clara, arrebatando consigo tudo o que sofre, tudo o que ignora, tal o objetivo assinado pela lei divina a todas as almas. A concepção das tríades encerra uma alta ideia da vida. O homem, obreiro de seus destinos, prepara e constrói, pelos atos, o seu futuro. O fim real da existência é a elevação pelo esforço, pelo cumprimento do dever, pelo sofrimento mesmo. A vida, quanto mais acogulada de amarguras, tanto mais produtiva para o que com bravura a suporta. É uma arena fechada em que o bravo mostra a coragem e conquista um grau mais elevado. É uma frágua em que a desgraça e as provações fazem com a virtude o que com os metais opera o fogo, que os acrisola. Através das vidas múltiplas e das várias condições, o homem precipita sua carreira terrena, indo de uma a outra com intervalos de repouso e recolhimento no espaço, avança continuamente nessa via ascendente que não tem término. Cheias de dores e afanosas são quase todas, no orbe terráqueo, mas, também são férteis, pois que por elas é que nossas almas se engrandecem, que entesouram força e saber. Semelhante doutrina pode fornecer às sociedades humanas incomparável estímulo para o bem. Enobrece os sentimentos, depure os costumes, afasta as puerilidades de um misticismo falso e as sequidões do positivismo. Essa doutrina é a nossa. As crenças de nossos pais reaparecem ampliadas, apoiando-se num conjunto de fatos, de revelações, de fenômenos comprovados pela ciência contemporânea. Ela se impõe à atenção de todos os pensadores. As existências anteriores de Joana arriscaram-se-lhe da memória a cada renascimento. É a lei comum. A carne desempenha o papel de um apagador de lembranças. O cérebro humano, salvo casos excepcionais, só reproduz as sensações que ele mesmo registra. Mas, toda a história de cada homem se conserva gravada na sua consciência profunda. Logo que o espírito se liberta dos despojos mortais, restabelece-se o encadeamento da recordação, com intensidade tanto maior, quanto mais adiantada na evolução, mais instruída, mais perfeita estiver a alma. Não obstante o esquecimento temporário, o passado se mantém sempre vivo em nós. Revela-se-nos, nas vidas terrestres, pelas aptidões, capacidades, gostos adquiridos, pelos traços do caráter e da mentalidade. Bastaria que nos estudássemos com atenção, para reconstruirmos o nosso passado em suas linhas principais. O mesmo ocorria com Joana d'Arc, em quem se podiam descobrir os característicos de suas vidas célticas e os menos remotos de suas existências de patrícia, de grande dama amante das vestes suntuosas e das belas armaduras. O que nela, das primeiras, sobretudo, persiste é a forma particular e bem acentuada do misticismo dos druidas e dos bardos, isto é, a intuição direta das coisas da alma, intuição que reclama uma revelação pessoal e não aceita a fé imposta, são as faculdades de vidente, peculiares à raça céltica, tão disseminadas nas origens de nossa história e ainda hoje observadas em certos meios étnicos, especialmente na Escócia, na Irlanda e na Bretanha armoricana. Só pelo uso metódico dessas faculdades se pode explicar o conhecimento aprofundado que os druidas tinham do mundo invisível e de suas leis. A festa de 2 de novembro, a comemoração dos mortos, é de origem gálica. Os gauleses praticavam a evocação dos defuntos nos recintos de pedra. As druidisas e os bardos obtinham os oráculos. A história nos ministra exemplos desses fatos. Refere que Vercingetorix se entretinha, à sombra da ramada dos bosques, com as almas dos heróis, mortos pela pátria. Como Joana, outra personificação da Gália, o jovem chefe ouvia vozes misteriosas. Um episódio de sua vida prova que os gauleses evocavam os espíritos nas circunstâncias graves. Na extremidade do velho continente, no ponto em que acaba o fragoso planalto da Cornualha bretã, altas penedias escalam um céu carregado de nuvens.
Os vagalhões enfurecidos porfiam numa eterna batalha contra as gigantescas rochas. Velozes, espumantes, quais muralhas líquidas, acorrem do mar largo e ruem sobre os baluartes de granito. Os rochedos, carcomidos pela ação das águas, juncam de pedregulhos à praia. Durante as noites invernosas, o fragor dos blocos que se entrechocam e o clamor imenso do oceano se fazem ouvir a muitas léguas no interior, infundindo nos corações supersticioso terror. A pequena distância da costa sinistra, em meio de parcéis que a espuma dos escarcéus assinala, emerge uma ilha, outrora recamada de bosquetes de carvalho, sob cujas frondes se erguiam altares de pedra bruta. É Sem, antiga morada das druidisas, Sem, santuário do mistério, que os pés do homem jamais conspurcavam. Todavia, antes de levantar a Gália contra César e de, num supremo esforço, tentar libertar a pátria do jugo estrangeiro, Vercingetorix foi ter a ilha, munido de um salvo-conduto do chefe dos druidas. Lá, por entre o fuzilar dos relâmpagos, diz a legenda, apareceu-lhe o gênio da Gália e lhe predisse a derrota e o martírio. Certos fatos da vida do grande chefe gaulês não se explicam senão mediante inspirações ocultas. Por exemplo, sua rendição a César, próximo de Alésia. Qualquer outro celta teria preferido matar-se, a se submeter ao vencedor e a servir-lhe de troféu no triunfo. Vercingetorix aceita a humilhação, a fim de reparar pesadas faltas, que cometera em vidas antecedentes e que lhe foram reveladas. Tais são os princípios básicos da filosofia druidesa. Em primeira linha, a unidade de Deus. O Deus dos celtas tinha por templo o infinito dos espaços, ou as guaridas misteriosas dos grandes bosques e era, acima de tudo, força, vida, amor. Os mundos que marchetam as regiões etéreas são as estações das almas, na ascensão para o bem, através de vidas sempre renascentes, vidas cada vez mais belas e felizes, segundo os méritos adquiridos. Íntima comunhão une os vivos da terra aos defuntos, invisíveis, mas presentes. Esse preceito enriquece o espírito de superiores noções sobre o progresso e a liberdade. Graças a ele, o celta introduziu no mundo o gosto pelo ideal, coisa que jamais conheceu o romano, amante das realidades positivas. O celta é inclinado às ações nobres e generosas. Da guerra, aprecia a glória, não o proveito. Pratica a abnegação, despreza o medo, desafia a morte. Daí, a atitude que guarda nos combates. Os chefes guerreiros só entram na peleja vestindo flamantes uniformes e cavalgando corcéis dignos dos deuses, diz o coronel Biotot. Estudai bem Joana d'Arc e descobrireis nela todos esses sentimentos e gostos. Joana é como que uma síntese do que de mais puro e de mais eminente encerram a alma céltica e a alma francesa, razão pela qual sua memória fulgirá sempre, qual estrela, no firmamento nuvioso da pátria. Em todas as ocasiões de infortúnio, a França se voltará instintivamente para ela, como para um paládio vivo. Nova Veleda, última flor desabrochada entre as vergontas do visco sagrado, Joana personifica o gênio da Gália e a alma da França. Nela se manifestam todas as modalidades, todos os sinais indicativos das faculdades que constituem o dom dos videntes e das druidisas. Médium por excelência, foi o instrumento de que os espíritos protetores da Gália, que se tornara a França, lançaram mão para salvar este país. Ora, ao êxito de uma obra de salvação, é mister que o salvador de um povo seja produto dos mais puros elementos de sua substância, rebento das raízes vigorosas de suas origens e de toda a sua história. Joana foi no mais elevado grau. Eis porque encarna o duplo gênio da Gália e da França cristã. Embora uma parte de nossa raça tenha perdido os caracteres que lhe distinguiam a nacionalidade, a alma céltica sobrevive à nação francesa. É, conforme dizíamos há pouco, a sua consciência profunda e, assim como as forças acumuladas em nós, no correr das idades, e entorpecidas pela carne, tem despertares ruidosos, também a alma céltica rebrilhará numa ressurreição esplendente, para salvar, não mais, como outrora, a vida material de seu povo, mas para lhe salvar a vida moral comprometida. Virá reacender nas almas cansadas o amor ao saber e a disposição ao sacrifício. Repetir-nos as palavras consagradas e as comoventes invocações, que faziam retumbar as praias sonoras e os ecos das florestas. Proporcionará aos espíritos hesitantes, que vogam ao léu no mar da incerteza, a visão de horizontes, onde tudo é calma e maravilha. À França atual faltava a ciência superior dos destinos, a divina esperança, a confiança serena no futuro infinito.
Seus educadores não lhe têm sabido dar esses elementos essenciais da verdadeira grandeza, indispensáveis aos nobres arroubos da alma. Daí decorre a esterilidade relativa de nossa época, a ausência de ideal e de gênio. Eis aqui, porém, o remédio. Ao mesmo tempo em que as correntes da democracia nos reconduzem às tradições políticas da Gália, o espiritismo experimental nos reconduz às suas tradições filosóficas. Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, restaurou, dilatando-lhes o plano, as crenças de nossos antepassados. É verdadeiramente o espírito religioso da Gália que revive nesse chefe de escola. Nele, tudo lembra o druida, o nome que adotou, absolutamente céltico, o monumento que, por sua vontade, lhe cobre os despojos materiais, sua vida austera, seu caráter grave, meditativo, sua obra inteira. Allan Kardec, preparado em existências precedentes para a grande missão que acaba de desempenhar, não é senão a reencarnação de um celta eminente. Ele próprio afirma na seguinte mensagem obtida em 1909. Fui sacerdote, diretor das sacerdotisas da ilha de Sena e vivi nas costas do Mar Furioso, na ponta extrema do que chamais a Bretanha. Não esqueçais o grande espírito de vida, aquele que faz crescer o visco nos ramos do carvalho e que as pedras antigas de vossos avós consagram. Sinto-me feliz por vos assegurar que vossos pais tiveram a fé. Guardai-a como eles, pois que o espírito céltico não está extinto na França, tem sobrevivido e restituirá aos filhos a vontade de crer e de se aproximar de Deus. Não esqueçais aqueles a quem amastes, os quais todos vos cercam, como as estrelas do céu que não vedes em pleno dia, ainda que brilhem constantemente. O poder divino é infinito, irradiado por sobre vós, através das brumas da terra, seus raios vos chegam disseminados e enfraquecidos. Escutai a voz do coração quando, enfrentando o oceano cujas encapeladas vagas se perseguem, vos sentis tomados de medo e de esperanças. Ela fala alto aos que o querem ouvir. Deveis compreendê-la, porquanto para isso tendes tido, reunidos, todos os ensinamentos da terra. Amai-nos, a nós os homens antigos desse mundo. Temos precisão de que vos lembreis de nós, meus bem-amados. Que vossas almas venham visitar-nos durante o sono que Deus vos concede. Quereis saber quem sou, dir-vos-ei meu nome, porém, que importam nomes. Deixamos na terra, com nosso corpo, a recordação dos nomes e das coisas, para não mais nos lembrarmos senão das vontades de Deus e dos sentimentos que a Ele nos levam, para não mais conhecermos senão seu amor e sua glória, pois que, na luminosidade infinita, todas as chamas como que se apagam, o sol de Deus as torna menos visíveis e as funde numa eterna irradiação. A terra não é mais do que um lugar de passagem, uma floresta profunda e escura, onde só muito surdamente ressoam os ecos da vida nos mundos. Aí estaremos sempre, os grandes guias que encaminham a humanidade sofredora para o fim desconhecido dos homens, mas que Deus fixou e que brilha para nós na noite dos tempos como um facho luminoso. Esperemos o momento em que, finalmente libertos, possais voltar para junto de nós, a cantar eternamente o hino que glorifica a Deus. Almas da França, sois filhas da Gália. Lembrai-vos das crenças de vossos antepassados, que também foram as vossas. Remontai algumas vezes, pelo pensamento, as fontes saudáveis de nossas origens, as tradições fortes e as alturas de nossa história, para recobrardes a energia e a fé, para reavivardes o espírito e reconfortardes o coração, na pureza do ar, na beleza dos cumes, na luz divina. Allan Kardec. 17. Joana d'Arc e o espiritualismo moderno. As missões de Joana. Se fé, costume, leis entreivas divisamos. A Joana, claro sol que fulge no horizonte. As vozes e olhar erguer todos saibamos. Paul Alarde. A Gália não foi o único teatro das manifestações do além. Toda a antiguidade conheceu os fenômenos ocultos. Eles constituíam um dos principais elementos dos mistérios gregos. As primeiras décadas do cristianismo se nos mostram férteis de visões, de aparições, de vozes, de sonhos premonitórios, onde os iniciados e os crentes auriam a força moral que lhes comunicava a vida incomparável impulso e lhes permitia afrontar sem desfalecimentos as provações e os suplícios. Desde os mais remotos tempos, a humanidade invisível entreteve sempre relações com a nossa. De contínuo, uma corrente de vida espiritual se difundia sobre a humanidade terrestre, por meio dos profetas e dos médiuns. Essa corrente, esse influxo vital, manando das fontes eternas, foi que deu nascimento às grandes religiões.
Todas, em sua origem, imergem as raízes nessas águas lustrais e, enquanto nelas se banham, conservam o vício, o prestígio, a vitalidade. Enfraquecem e morrem, quando se afastam daqueles reservatórios e lhes menosprezam as forças encobertas. É o que sucede ao catolicismo, por haver desapreciado, esquecido a caudal abundante de força espiritual